Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. Escândalo. Associações e sindicatos são alvo da Polícia Federal por desconto irregular no INSS. Entidades tiveram convênios com o órgão suspensos após a operação. Inclusive, o presidente do INSS, ele foi afastado das suas funções inicialmente e depois foi demitido. Quem tem todos os detalhes, todas as informações é a repórter Luciana Amaral, ela é da CNN Brasil. Foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e ao menos 5 pessoas foram presas por envolvimento no esquema. Também foram apreendidos carros de luxo, dinheiro em espécie, quadros e joias. A Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi demitido horas depois, por pressão do Palácio do Planalto. Foram afastados ainda outros 3 integrantes do alto escalão da Previdência Social e o chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS, além de um agente da própria Polícia Federal. O afastamento foi solicitado pela Polícia Federal a partir dos elementos colhidos durante o processo de investigação de um inquérito que foi instaurado em junho de 2024. Então, durante todo esse período houve a investigação e o que se percebeu foi, na verdade, a continuidade sem que houvesse ações mais efetivas em sentido contrário. A CGU começou a desconfiar de irregularidades ao perceber um aumento de valores cobrados na folha dos aposentados na modalidade de descontos associativos. Numa pesquisa com os beneficiários, os auditores descobriram que 97% dos aposentados e pensionistas nunca tinham feito qualquer pedido de associação e nem reconheciam as cobranças. A investigação detectou a falta de verificação das autorizações e a possibilidade de falsificação de documentos. 11 entidades foram alvo de medidas judiciais. O INSS suspendeu todos os convênios do tipo. Nesta fase das investigações, não sabemos ainda o grau de culpa de cada um dos servidores. A diretoria de benefícios do INSS é considerado um cargo-chave no esquema. É a estrutura responsável por analisar quais entidades podem se inscrever no modelo de recolhimento em folha. O então diretor da área, Vanderlei Barbosa dos Santos, caiu na operação desta quarta-feira. A primeira denúncia sobre os desvios foi feita ainda em 2024. O governo exonerou o então diretor de benefícios, André Fidelis. O servidor é ligado a uma das entidades investigadas no esquema, a Conafer. As irregularidades ocorriam em cobranças de baixo valor, entre R$30 e R$50 por mês. Na teoria, as entidades deveriam dar, em troca, benefícios aos aposentados, como descontos em academias, planos de saúde ou planejamento funerário, por exemplo. Na prática, não tinha qualquer retorno. Até a véspera da operação, cerca de 3 milhões de pensionistas contribuíam com alguma associação da modalidade. O governo afirmou que vai ressarcir os valores cobrados de maneira ilegal e que vai usar os bens apreendidos nesta quarta para cobrir parte do buraco. E que buraco, hein? Mais de 6 bilhões de reais. E haja buraco nesse governo. São 7h07. Opinião sobre esse rebuceteio, essa ladruagem aí de sindicatos, associações, entidades desses coitados aposentados e pensionistas. Vamos ouvir a análise do jornalista, analista de política da CNN Brasil, Caio Junqueira. Isso, o que acontece? Conversando ali com gente de dentro do INSS lá em Brasília, o que me colocaram aqui, vamos dizer assim, essa farra do INSS, mais uma, aliás, a gente acostumou na nossa cobertura, na nossa vida jornalística, a ver várias farras do INSS, e essa mais uma, Ela tem, claro, várias pontas e tem várias camadas, mas que nada disso avançaria sem uma ponta e uma camada política. Como? Por meio aí das 2 principais associações que fraudavam esses descontos associativos. Estamos falando da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que é muito próxima ao PT, Partido dos Trabalhadores,
e da Confederação Nacional de Agricultores, Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFE, que é muito ligada ao Centrão. E pelos relatos que eu obtive, ela é mais agressiva, a CONAFE, né? E nessa operação da CONAFE, que é ligada ao Centrão, o principal elo dela no governo Lula III foi o André Fidelis, que era o diretor de benefícios do INSS, ficou no cargo até julho de 2024, quando ele foi exonerado, depois de vir à tona numa série de reportagens ali dos nossos colegas do portal Metrópolis, justamente sobre essa farra ali dos descontos de entidades sobre os vencimentos de aposentados. O Fidelis era quem assinava as parcerias com as associações e com os sindicatos para que eles oferecessem serviços aos aposentados, em troca dos quais os descontos eram aplicados. Esse resultado, o resultado, né, desse esquema todo foi uma explosão no número de filiados e no faturamento dessa CONAFE, fazendo com que a INSS chegasse até a fazer um termo de ajustamento de conduta para que fossem revalidados os descontos. Por isso que a avaliação interna ali no INSS é de que essa operação da Polícia Federal era apenas uma questão de tempo. Isso já corria ali de que esse esquema já existia, como disse o ministro, há anos e continuou, né? Até agora, em 2025, já havia sido alvo de tentativas recorrentes de correção na atual gestão e na gestão passada também. O que mais me disseram ali, gente de dentro do INSS? Que o tal do Fidelis se gabava, inclusive, de dizer que não respondia ao presidente do INSS, o Paulo Stefanuto, que foi demitido hoje pelo presidente Lula. O Stefanuto, aliás, para a gente entender bem, ele é considerado no meio alguém sério, viu, Thaís? E que domina os assuntos do INSS, né? Muita gente se surpreendeu ali com a demissão dele. Agora, o que explica ali também, né, essa tentativa do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, de manter o Stefanuto, tentou até o último momento manter. Uma curiosidade até, Thaís, ele não era a primeira opção do Carlos Lupe no cargo, eles acabaram se alinhando depois no decorrer do governo. Carlos Lupe tinha indicado Glauco Vanburg, que foi exonerado em 2023 ainda, não durou nem um ano no cargo, acusado de uso irregular, olha outra farra aí no INSS, acusado de uso irregular de passagens e diárias pagas pelo governo. Só falando rapidamente da CONTAG, a CONTAG tem uma ligação histórica com o PT, por meio de vínculos com os sindicatos de trabalhadores rurais. O atual presidente, Aristides Veras, foi vereador pelo PT, foi vice-prefeito de Itabira pelo PT, e quem conhece bem ali o INSS até se surpreendeu, porque o que me disseram é que a CONTAG ela é organizada, ela sempre foi muito organizada ali nisso, mas acabou aparecendo ali também no relatório, tanto do TCU, que já apurou isso daí, e a própria Polícia Federal. Às 7h11, mais opinião sobre esse rebucete, essa roubalheira no INSS, dos coitados dos aposentados e pensionistas. Agora vamos ouvir a colunista da Folha de São Paulo, a jornalista Dora Kramer. Bom dia aos colegas do estúdio, bom dia à nossa audiência. Essa fraude bilionária nas aposentadorias e pensões do INSS, sem dúvida alguma, cai direto na conta do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que teve 6 dos executivos subordinados a eles afastados a pedido da Polícia Federal e por decisão da Justiça. E o ministro Carlos Lupe nada fez até que o presidente Lula determinasse que o presidente do INSS fosse demitido. Tá certo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, e não foi respondida ainda, precisa de resposta. Como é e por que um esquema desse, que funciona há tanto tempo, há tantos anos, é de conhecimento do atual governo desde 2023, está sob investigação desde 2024, continuou funcionando sem que nada fosse feito, pelo menos para estancar os pagamentos dos benefícios irregulares? É um escândalo que atinge o governo, mas atinge também os sindicatos. Porque os sindicatos, aos quais várias dessas associações implicadas estão ligadas, eles perderam lá em 2017 o imposto sindical. E agora, pelo jeito, parece que arrumaram uma maneira de continuar recebendo pelo menos parte do dinheiro que haviam sido perdidos. E fazer isso
alcançando pensionistas e aposentados, realmente, como diria meu amigo Boris Casoy, é uma vergonha. É uma vergonha, é uma covardia sem tamanho, parece aquela covardia que fizeram na pandemia, né? Os governadores aqui do Nordeste pegaram o dinheiro para comprar os respiradores e compraram em uma loja de maconha, e até hoje nem os respiradores, nem a maconha, nem o dinheiro. Daí, e o presidente da CONTAG atual, né, o Caio Junqueira citou, é o Aristides Veras, foi vereador, vice-prefeito de Itabira pelo PT, né? Não sei se ele é parente ainda do Carlos Veras, que também já foi da CONTAG, e hoje é deputado federal. Está tudo aí nesse pacote e que os aposentados e pensionistas... Inclusive, eu fiz um debate geral aqui sobre o assunto, né? Esses descontos indevidos. Nós vamos trazer aí um trecho numa próxima oportunidade, porque hoje o programa está muito cheio. 7h14. 7h14. Na terra de seu Geraldo Valentim, o homem que disse que cuspiu na cara de Lampião. 7h15. E o Papa? Eita, rapaz, a Basílica de São Pedro abre hoje as portas para o segundo dia de velório do Papa Francisco. As informações com Pedro Trito. A Basílica de São Pedro reabriu as portas para o público às 7h, horário de Roma, 2h da manhã no horário de Brasília, para o segundo dia de despedida. A esperança dos fiéis é ver de perto o corpo do pontífice, morto na última segunda-feira, para um último adeus, uma oração e um agradecimento. A turista brasileira Mara Rebeck descreveu o sentimento de poder homenagear o Papa Francisco. É uma emoção muito grande estar aqui se despedindo do Papa Francisco, que representa para nós, católicos cristãos, a figura maior. Então é muito emocionante. Nunca pensei que estar aqui em Roma eu ia presenciar isso. Alguns fiéis aguardaram horas antes da abertura da igreja ao público e conseguiram se aproximar do sumo pontífice, como o caso do norte-americano Thomas Nature. Fui uma das cerca de 40 a 100 primeiras pessoas a entrar. E foi um dos momentos mais sombrios que já vi na Basílica. Mas também uma ocasião alegre, porque o Santo Padre estava sofrendo muito no final. Sou muito feliz por ele não estar mais sofrendo. E a melhor parte é que ele morreu no dia seguinte à Páscoa. Então ele estava